Cordiais saudações, estimadas irmãs e irmãos. Está falando para vós o pastor Américo Rossima Cova Fonseca, falando a partir da cidade do Dundo, pela Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Certos que a cidade do Dundo está situada na área missionária da Lunda Norte, a qual estamos representando legalmente esta Igreja Congregacional. Diz assim a Santa Palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá a eles, seus amados, o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Oremos ao Senhor. Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, toda honra e glória te rendemos, Pai, porque Tu és Deus e não há outro além de Ti, Jeová. Queremos te agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia. Queremos te agradecer pelo Teu cuidado durante a noite e o dia, Santo Deus. Queremos te agradecer pelo sustento físico e espiritual. Queremos te agradecer, ó Pai Santo, pela Tua palavra, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e que nos podem guiar para a vida eterna. Deus, neste preciso momento, nos prostramos diante da Tua face, rogando, Senhor, preces em favor das pessoas acamadas, rogando preces em favor das pessoas que viajam, rogando preces em favor das viúvas, dos viúvos, dos órfãos, ó Deus, dos necessitados, rogando preces em favor daquele pai, daquela mãe que arduamente luta, trabalha dia e noite para prover o pão para a sua família. Rogamos prece para aquela mãe desesperada, Pai Santo, em função de muitas e muitas situações que a vida lhe tem colocado. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o provedor de todas as bênçãos. Por isso suplicamos o Teu favor, suplicamos a Tua atenção, o Teu olhar, no santo nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo Jesus, neste dia eu quero convidá-los a meditarmos na Santa Palavra do Senhor, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, do versículo 1 a 12. O nosso lecionário sugere em meditarmos na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 12, e diz assim a palavra do Senhor: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Palavra do Senhor. Sim, amadas irmãs e amados em Cristo Jesus, nosso Senhor, Pedro, o apóstolo do Senhor, é o escritor desta epístola, de tal sorte que realça realmente sua autoridade enquanto pregador do Evangelho, testemunha fiel dos fatos que terão ocorrido ao lado do Mestre, ao lado do Senhor Jesus Cristo. O que entendemos por uma propriedade? Irmãs e irmãos, podemos realmente perceber que propriedade é algo que pertence a alguém. Uma propriedade de terra, um carro, um meio de transporte, uma propriedade de uma fazenda, enfim, é algo que pertence a alguém. Ela pode ser pública, pode ser privada, mas é uma propriedade. Caríssimos e muito amados no Senhor, neste dia eu quero convidá-los a meditarmos no tema que o nosso lecionário sugere. Somos propriedade exclusiva de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Em outras palavras, podemos assim perceber que nós somos pertença exclusiva de Deus. E o versículo número 9 atesta claramente e onde podemos subtrair este tema. Quando diz o texto sagrado, mas vós sois a geração eleita. Meu irmão e minha irmã, tu foste eleito, eleita pelo Senhor desde o ventre de sua mãe. Diz o texto, vós sois o sacerdócio real, a nação santa, a nação separada, nação comprada pelo sangue imaculado de Jesus, foi invertido na cruz do Calvário. O Senhor diz que vós sois o povo adquirido. Quem nos adquiriu foi Jesus, quando entregou a sua vida em resgate das nossas. Ele nos adquiriu, Ele nos comprou. Para que fim? Para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não pertencemos a outras pessoas. Nós não pertencemos ao diabo, às trevas. Nós não pertencemos aos nossos pais. Nós somos propriedades exclusiva de Deus. Estimadas irmãs e amados em Cristo Jesus, podemos perceber qual propósito o apóstolo Pedro terá escrito esta epístola. Era certamente para encorajar os novos convertidos de modo digno, firmes na fé, apesar das provações, apesar do período das perseguições, apesar do período difícil que a igreja estava realmente a atravessar. Era momento de se afirmar, momento de perseguição, mas era um momento que o Senhor realmente usara de forma especial, de forma ousada, o seu servo, o servo do Senhor, certamente o apóstolo Pedro. Pedro trabalha para a restauração da pureza moral e espiritual de seus irmãos, de seus contemporâneos, dos israelitas, dos gregos convertidos ao cristianismo, dos romanos convertidos ao cristianismo. Então era o desafio que Pedro tinha, trabalhar na restauração da pureza moral e da pureza espiritual. Como propriedade exclusiva de Deus, irmãs e irmãos, somos impelidos a viver como propriedade do Senhor. E uma propriedade e uma herdade pertença de Deus de forma exclusiva, não devemos nos misturar. Oh, amados em Cristo Jesus, é necessário buscarmos a pureza de coração, conforme nos declara o texto de Isaías capítulo 1, versículo 16. Lavai-vos e purificai-vos e cessai de fazer o mal. Oh, irmãs e irmãos em Cristo Jesus, o mesmo profeta Isaías também nos declara dizendo que é tempo de buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar. É tempo de invocarmos a Deus enquanto está perto, deixando o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e nos convertamos
ao Senhor, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer. Nós rogamos que o Espírito de Deus venha persuadir o meu irmão, a minha irmã, de tal sorte que percebamos todos que sim, nós somos propriedade exclusiva de Deus, que o Deus de amor, o Deus de paz, o Deus de toda a consolação, possa vos guardar e abençoar abundantemente, hoje e sempre. Amém.